Ontem só se falava no presidente Bolsonaro, cartão de vacina, questão CID, é Bolsonaro baleia, Bolsonaro indiciado. Hoje, novamente, voltou a gente pode dizer, ao protagonismo da política brasileira, Inácio. Uma pesquisa sendo divulgada agora há pouco pelo mercado que ele insiste em tentar detonar, mas foi providencial para que ele chegasse ao posto máximo aqui desse país. O mercado, né, por muitas vezes, muitos elementos dentro do mercado, não todos, mas muitos, né, fizeram coro, volta Lula, fez o L e tudo mais, estão completamente arrependidos. Uma pesquisa divulgada agora pelo Quaest derruba de vez a popularidade dele. E é este o motivo que eles estão desesperados. O Nordeste, para vocês terem uma ideia, que muitos, principalmente no interior, que fez o L e tudo mais, a taxa de rejeição de Inácio é tão grande que ontem ele precisou vir a público passar uma informação mentirosa, e aí a gente vê, né? Nunca ele vai entrar no inquérito das fake news, falando que tanto ele quanto Dilma foram os responsáveis pelo começo e o final das obras da transposição do Rio São Francisco. Foi desmentido no ato, eu vou trazer aqui para vocês. Meus amigos, as coisas não vão absolutamente nada bem na caserna. Realmente tá um barril de pólvora. Eu vou mostrar para vocês aqui já já a situação constrangedora que muitos homens estão passando. Inclusive, o bicho tá pegando tanto que Inácio teve que cancelar diversos eventos que ele iria fazer. Lembra aquele tal do Museu da Memória dos Direitos Humanos que ele também iria fazer para poder fazer uma espécie de lacração contra o presidente Bolsonaro na questão dos atos do dia 8 de janeiro. Já desistiu também. A coisa não tá boa. A situação dele tá complicadíssima na caserna. Os homens, por mais que o Múcio está tentando ali jogar panos quentes para ficar tranquilo, uma posição ali que eles não estão insatisfeitos com esse governo, não é bem assim que está acontecendo. Nós vamos mostrar todas essas notícias aqui. Tem também, gente, se fosse no governo do presidente Bolsonaro. Lembra o tal do Fufuca que foi colocado no Ministério do Esporte, no lugar da Ana Moser? Pois bem, que também, né? A gente vê a diferença, por exemplo, de esporte, né? Ana Moser para Ana Paula Henkel. A Ana Moser foi rapada fora do governo, né? Outra mulher que o governo tirou. Eles gastaram agora 4 milhões de reais, 4 milhões em uniformes para árbitros da CBF. Olha o absurdo. Cada uniforme dos árbitros que vocês veem aí, né, no Campeonato Brasileiro e tal, custou a bagatela, cada uniforme, de 5 mil reais. O que nos estranha é o que o governo federal tem a ver com a CBF. O Alexandre Garcia trouxe essa informação. Ele realmente é um jornalista com J maiúsculo, né? As coisas vão aparecendo. Por isso que eles tentaram ali, pelo menos por um dia, colocar Bolsonaro no olho do furacão, cartão de vacina, que foi amplamente divulgado que é mentira, né? E a gente vê como que estão as coisas aqui. Eu vou mostrar tudo aqui para vocês. Deixa o like, que ajuda bastante aqui o nosso vídeo. Novamente, Inácio no olho do furacão dos noticiários da política, ajuda muito, deixa o seu comentário, venha fazer parte do nosso time, não esquece de clicar no botãozinho vermelho aí, se inscreva aqui no canal, ativem o sininho que chega todos os nossos vídeos, toda notificação, a hora que a gente coloca o vídeo, vai uma notificação para você informando que chegou um novo vídeo. Eu coloco o vídeo de manhã, à tarde e à noite. Vamos lá então. Eu vou primeiro trazer essa aqui do mercado, avaliação do governo Lula. De 52% em novembro de 2023, lá em novembro, ele estava com uma avaliação negativa, né, de 52%. Agora, mês de março, subiu para 64%. E vamos lembrar que essa aqui é uma pesquisa do Quaest. O dono do Quaest
Eu falo sempre aqui, para quem está chegando agora, o dono do Coeste, o cara já fez campanha para Dilma, fez campanha para Fernando Pimentel, aquele ex-governador processado em diversas esferas na justiça ali, ex-governador de Minas. O cara sempre atuou com militância política para a esquerda. Mas ele está colocando aqui na pesquisa dele, que foi encomendada pelo mercado, né, que de 52 em novembro foi para 64% avaliação negativa. A positiva, veja bem, que já estava abaixo, 9 pontos percentuais aqui em novembro, foi para 6 pontos. Foi para 6. Baixou a avaliação positiva e aumentou drasticamente, né, a posição negativa do governo Inácio. A casa está caindo, está ruindo geral. Por isso que eles colocaram aquela questão do presidente Bolsonaro. Aqui eu mostro para vocês a mentira sendo revelada, né? Ontem ele postou esse texto aqui nas redes sociais dele. Há 7 anos, o povo nordestino se reunia para fazer celebração do popular Rio São Francisco, a transposição, na Paraíba. As obras iniciadas no meu governo e continuadas por Dilma levaram águas para 12 milhões de pessoas. Um dia que guardarei sempre na memória. Como se ele e Dilma tivessem feito a obra. Eles mentem na cara dura. Lembra ontem que eu coloquei à noite aqui a Globo, colocando, né, a manchete no Twitter ali, produção industrial sobe 7%. E um monte de petista comentando embaixo, olha, é o Lula da sorte. Sempre quando ele chega, as avaliações são extremamente positivas. E a notícia era da China. Eles estão tendo que mentir a rodo para tentar contornar toda essa crise causada por Inácio. Mas nesse caso aqui, eu quero que vocês vejam a mentira sendo desmascarada. Bem aqui, vamos lá. Ele fez 3,5%. Olha como ele mente. 3,5%. A tal do São Francisco é uma delas. É uma delas. Inclusive, eu queria saber quem que está falando fake news aí. É o Lula ou o Bolsonaro? Porque o Lula falou que ele fez 89, 80, sei lá, 90%. Casa para a transposição do Rio São Francisco. Isso aí é da infraestrutura? É nossa. É de vocês. É da gente que fala. Eu vi ele falando lá, não, você só terminou o Bolsonaro. Não, falou que fez. Você estava lá desde o começo. Quantos por cento é para cada um isso aí? Esse rapaz fazia parte do governo do presidente Bolsonaro, né, superintendente, mas ele também trabalhou na época do governo Inácio, para vocês terem uma ideia. É interessante ver isso aí, porque ele fala 86% que foi o valor financeiro que foi pago. Aí tirando o que foi desviado. E aí você pagou 86%, mas de fato, em termos de obra lá, você não tinha de longe nem metade. Nem metade. Então, assim, o Daniel, que é o ministro, substituiu lá o Rogério Marinho no MBL, tem todos os números de cabeça, mas ele estava mostrando que, de fato, a gente fez mais de 50% da transposição do São Francisco. Olha a cara de pau. O presidente Bolsonaro concluiu mais de 50% da obra da transposição do Rio São Francisco. Ou seja, essa foto aqui exemplifica bem. Nessa época ele era presidente do país, nos primeiros mandatos dele ali e tal. Eles fizeram um trecho para poder tirar a foto e depois abandonaram. Tanto é que agora se voltou à mesma situação que estava na época dele. Ou seja, o presidente Bolsonaro levou água, ele tirou a água para poder usar como massa de manobra. Isso aí vai voltar à transposição do Rio São Francisco, né, com água nas torneiras. Mas lá no meio de 2026, para as pessoas se lembrarem, acharem, né, muitas pessoas humildes que não acompanham informação, que ele que realmente é o salvador da pátria. Tudo isso eles utilizam. A máquina é pesada, meus amigos, é pesadíssima. Quero mostrar aqui para vocês essa aqui, ó. A crise gigantesca na caserna. Ele tinha anunciado que ia fazer atos sobre a ditadura, né, que eles falam de 64, que ia ter um monte de manifestações, né, contra esse fato que aconteceu no passado, essa revolução, a gente costuma dizer. Aí ele acabou desistindo, porque a caserna está um barril de pólvora. Desistiu também do Museu de Memória dos Direitos Humanos. Ele ia gastar 40 milhões de reais
para fazer uma espécie de um museu, para colocar algumas cadeiras quebradas, algumas coisas ali, né, das coisas que aconteceram nos atos do dia 8. Ele acabou desistindo também. O clima não tá bom. Vem essa notícia agora, ó. Governo Lula tenta acelerar uma PEC contra militares na política. Esse é outro problema que ele vai acabar enfrentando. O general dele, né, o Tomás, né, acabou também tendo uma iniciativa agora, nos noticiários hoje pela manhã, que está sendo totalmente implacável com o Cid. A questão Cid, muitas horas a gente vê uma coisa, depois a gente vê outra, que ele falou numa delação contra Bolsonaro, depois a gente vai ver o Cid fala que não falou absolutamente nada. Em quem acreditar? Assim está as coisas aqui sendo mostradas aqui no nosso país, aqui na nossa nação. A verdade é que está difícil a gente acreditar nas coisas que aqui estão acontecendo, porque ontem, na fala aí do delegado da Polícia Federal, onde ele esteve no Senado, eu separei um trecho, né? Não quis mostrar ontem, professor. Primeiro eu vou analisar, vou separar um trecho ali, né, a respeito da fala dele. Primeiro ele diz que os atos que aconteceram no dia 8 de janeiro, atos golpistas, a mesma história de governo que esse desgoverno faz, que a imprensa, parece que eles estão juntos ali numa só narrativa. E depois o senador Jorge Saif acabou mandando umas verdades aí bem na frente aí do delegado da Polícia Federal. Ele colocou ontem que tem 143 mil brasileiros nas redes sociais sendo periciados pela Polícia Federal. Vamos ver aqui. O movimento golpista que teve. Olha o que ele fala. O movimento golpista que teve no 8 de janeiro. Mas aí essa fala do senhor me preocupou. Ó. E lhe explico por quê. O senhor certamente conhece o decano da nossa Suprema Corte Brasileira, o excelentíssimo ministro Gilmar Mendes. O senhor conhece? O senhor conhece com certeza o atual ministro da Defesa, doutor José Múcio Monteiro. O senhor certamente conhece o ex-ministro Marco Aurélio Mello. O senhor certamente conhece o ex-ministro da Defesa, ex-deputado, ex-senador, doutor Aldo Rebelo. E todos esses, inclusive membros do atual governo, começaram com José Múcio, já se manifestaram que não houve golpe, que é uma narrativa. Quando o senhor fala assim, olha, ele foi a favor dos atos golpistas de 8 de janeiro, o senhor me mostra um posicionamento político que me parece que ele seria vedado. Porque o senhor é um policial, o senhor é um delegado, o senhor é um diretor da Polícia Administrativa. Então o senhor poderia, na minha opinião, falar, olha, inclusive ele se manifestou a favor da invasão de 8 de janeiro, fechado. Quando o senhor inclui a palavra atos golpistas, o senhor me mostra que o senhor tem um posicionamento político que lhe é vedado como servidor público, até porque o inquérito está em andamento no Supremo Tribunal Federal. Isso me preocupa, porque o senhor pode ser vermelho, verde, amarelo, Lula, Bolsonaro, democracia 100%. Mas quando um inquérito que não foi terminado, que está em investigação, que está se buscando esclarecimento, né? O senhor se posiciona, isso me preocupa. Ouvindo até o Conselho de Senhor fazendo a correção, foi força de retórica, ao ato de quebradeira, antes de reparar. Ele mudou a fala dele. Primeiro ele falou que eram os atos golpistas. Depois ele mudou os atos de quebradeira. E o senador Jorge Saif foi brilhante na fala dele. Foi brilhante. A gente vê e fica muito triste pelo que acontece com a polícia. Justamente nós, né, que sempre admiramos todas as forças políticas. A esquerda sempre, né, de maneira extremamente debochada, nunca deu valor nas instituições policiais. A gente sempre deu, tanto nas policiais quanto nas Forças Armadas. Sempre. Isso aí está dentro da gente desde quando a gente é criança. Não é assim, meus amigos? E a gente nota que o que esses homens deveriam estar fazendo, homens e mulheres, né, eles estão atrás de coisinhas. Ele falou ontem, né, realmente a respeito do jornalista Sérgio Tavares, que era crime, algumas opiniões. Eu nunca vi ele atacar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Sérgio Tavares. Eu nunca ouvi ele falar que apoia as barbaridades que aconteceu ali nos atos de 8 de janeiro. Enquanto isso, a gente está vendo
vários criminosos fugindo de penitenciárias em todo o Brasil, eu passei ontem aqui, vários, em especial 2 que fugiu de uma penitenciária de segurança máxima. Até agora eles não conseguiram capturar esses elementos. Mas para poder perseguir as pessoas que se manifestam aqui nesse país, que têm a sua plena liberdade de expressão, com respeito, com cordialidade, a gente vê essa. Vocês têm noção? A Polícia Federal investigar o presidente Bolsonaro por causa de uma baleia que passou ali do lado do presidente Bolsonaro, ele parou o jet ski, começou a olhar. Gente, é uma coisa diferente. Se você tá no mar e não tem medo desses cetáceos aí, desses animais, se você não tem medo, você olha e admira. É diferente. Agora, como é Bolsonaro, os caras fazem esse carnaval todo. Imagina você, gosta de praia, não tem medo do mar, tem a oportunidade de estar no jet ski, e de repente você tá lá no mar. Passa uma baleia do seu lado. Você não tem medo. Você vai admirar uma baleia, um golfinho, ou um animal marinho ali, que não seja um tubarão, eu acho, né? Que aí não dá. Você vai admirar. Eu acho lindo. Às vezes eu vejo uns passarinhos diferentes voando, às vezes eles param ali. Até bem TV, a gente olha, a gente acha bonito. Imagina, agora o presidente Bolsonaro, de repente, ele tá no meio de um parque, aparece um passarinho, passou na frente dele ali um passarinho diferente ali, um passarinho, né, meio exótico. Vamos processar Bolsonaro porque, olha, ele teve um contato com um passarinho ali. Gente, é umas coisas absurdas. E aí cai no deboche. Essas situações aí, óbvio, só mostra que há uma perseguição implacável com o nosso presidente Bolsonaro. Esse tipo de coisa aqui, ó, só pra gente finalizar, a Polícia Federal não vai atrás, né? Polícia Federal, olha o que o Alexandre Garcia fala aqui. O ministro do Esporte, André Fufuca, o Fufuquinha, deu isenção de importação para uniformes para 800 árbitros brasileiros da CBF. E agora, o TCU quer saber porque os partidos de oposição entraram no TCU e está lá com um competente ministro do TCU, que já foi presidente do tribunal, Haroldo Cedras. Quer saber que história é essa? Eu fiz uma continha, né? Os uniformes custaram 4 milhões e 43 mil reais. 4 Dividido por 800 uniformes, cada uniforme de juiz. Faz muito tempo que eu não vejo jogo de futebol, mas eu creio que o juiz ainda continua usando um calção, né? Bermuda, calça curta. 5.053 reais cada. Um absurdo. Isso aí a Polícia Federal não vai atrás. Imagina o governo bancar R$5.050 em uniformes para árbitros da CBF. Isso tá certo. Na democracia deles, tá tudo certinho. 5 mil. Qualquer roupinha de esporte que a gente compra aí e tal, né, no que? Não sai R$1.000. Mas olha, e o pior, o governo bancando isso para a CBF. Compartilha esse vídeo, deixa o joinha, deixa o like, ajuda muito aqui o nosso trabalho. Comente aqui o que vocês acharam, venha fazer parte da nossa família, clique no botãozinho vermelho aí, venha fazer parte do nosso time, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho. Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo, valeu!